Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Jennifer. Vamos continuar hoje as nossas aulas de física, estamos quase terminando a apostila 4, né? Na aula passada eu falei sobre a dinâmica impulsiva, falamos sobre os fundamentos da dinâmica impulsiva, fizemos a aula 41 e 42, onde eu falei ali da quantidade de movimento, tá? A quantidade de movimento que é a massa vezes a velocidade do corpo. Eu falei também da resultante, e falei ali do coeficiente de restituição. Então, para a gente começar a aula de hoje, abram as apostilas na página 159. Hoje eu vou fazer a aula 43 e 44, que é o teorema dos sistemas isolados, e vou fazer também a aula 46, que é sobre o mesmo assunto, que são exercícios referentes a esse teorema. Então, vamos iniciar aqui. Quando a gente fala aqui do teorema de sistemas isolados, então a gente tem aqui algumas imagens para analisar no seu livro texto. E ele pergunta o que tem em comum nessas situações. Então, a gente sabe que todas essas situações são problemas típicos da dinâmica impulsiva. Por quê? Porque tem uma interação que está ocorrendo em um determinado intervalo de tempo. Só que o que interessa para a gente é o efeito total. A gente não precisa saber o que acontece em cada instante ali, tá? Então, quando a gente tem um sistema corpus, né? A palavra sistema é um sinônimo de conjunto. Então, um sistema de forças é um conjunto de forças. Então, quando a gente tem aqui um sistema de corpos, a gente está considerando um conjunto de corpos. Então, a gente está chamando de sistema. E eles estão interagindo. Então, não interessa sistemas que têm massas, que os corpos têm massas muito diferentes. Porque a influência vai ser desprezível. A gente viu isso lá em dinâmica, tá? Então, ele dá um exemplo de uma locomotiva contra uma mosca. A gente pode interessar ali a alteração do movimento da mosca, mas para a locomotiva não faz muita diferença, tá? Então, quando a gente tem esse sistema de corpos, a quantidade de movimento, lembrando, a quantidade de movimento é a massa vezes a velocidade. Então, a quantidade do movimento desse sistema de corpos é a soma vetorial da quantidade de movimento de todos os corpos que constituem esse sistema. Então, a gente tem um sistema aí de um conjunto de aviões. Então, a quantidade de movimento desse sistema vai ser a soma vetorial da quantidade de movimento de cada um deles. Quando a gente fala aqui de forças internas e externas, uma força interna é quando ela é trocada entre os corpos que pertencem ao sistema, e uma força que é denominada externa é trocada entre o corpo que pertence ao sistema e outro que não pertence ao sistema. Então, quando a gente faz a soma vetorial dessas forças que agem em um sistema de corpos, né? Então, a gente tem aí um sistema de N corpos. Então, a gente tem o corpo 1, corpo 2, corpo I e o corpo N. Então, quando a gente aplica a equação fundamental da dinâmica para esses valores médios para cada corpo desse sistema, a gente escreve a soma das forças que agem no corpo. Então, a gente tem aqui a soma... a gente sabe, a gente fez na aula anterior lá que a resultante é a massa vezes a aceleração, né? A aceleração, velocidade sobre tempo. Então, a força ali, né, resultante, fica a quantidade de movimento sobre tempo. Então, ele fez o quê? Ele fez aí a soma vetorial das forças de todos esses corpos, tá? Então, a soma da força interna de um sistema, quando a gente tem aqui esse sistema de corpos, é igual a zero. Por quê? Em razão do princípio da ação e reação, as forças internas elas sempre aparecem aos pares, de mesma direção, mesma intensidade e sentidos opostos, certo? Então, a somatória dessas forças internas desse sistema vai ser igual a zero. A quantidade de movimento de um sistema de corpos só pode ser alterada pela ação de uma força externa. Ou seja, forças internas não alteram a quantidade de movimento desse sistema. Quando eu tenho, então, um sistema que eu falo que ele está isolado, significa que a soma das forças externas que agem sobre ele é nula, certo? A gente viu isso também lá em dinâmica. Como exemplo,
ele colocou aí um astronauta, certo? Que ele está segurando um objeto em um local que está distante de qualquer outro corpo celeste, então não tem atração gravitacional ali, tá? Então não tem nenhuma outra força externa que está constituindo ali esse sistema, que tem o homem e o objeto. Quando a gente tem corpos que são apoiados em planos horizontais sem atritos, presos a uma mola, né, que está comprimida, ou o movimento em um barco, onde a resistência da água é desprezada, também são sistemas que são mecanicamente isolados. Então, quando a gente tem esse teorema dos sistemas isolados, ou seja, é o teorema da conservação da quantidade de movimento, né? A gente tem que a quantidade de um movimento de um sistema isolado ela vai ser constante, eu já falei que ela só ia alterar por uma força externa, tá? Então, se o sistema é isolado, a somatória das forças externas é igual a zero, quantidade de movimento constante. A gente tem algumas imagens aqui de aplicação desse teorema desses sistemas isolados, tem algumas imagens do sistema de mola, o exemplo que ele falou aqui, um barco, né, onde a resistência da água ela é desprezível, ou seja, a gente tem a quantidade de movimento de A e de B, né, e a gente soma as duas, quantidade de movimento é massa vezes a velocidade. Temos aqui também, né, esse primeiro exemplo aqui, a massa de A, no caso de B aqui tá zero, porque a velocidade dele é igual a zero, né, então massa vezes velocidade igual a zero. E depois que teve esse choque, os dois têm aqui uma velocidade. Então, massa vezes a velocidade de A mais massa vezes a velocidade de B vai ser igual à quantidade que a gente tinha inicialmente, né? Um sistema isolado. A quantidade de movimento vai ser constante. Então, resumindo aqui, né? Uma força interna quando é trocada entre corpos do sistema e externa quando é trocada com um corpo que pertence ao sistema e um corpo que não pertence. A quantidade de movimento é constante e só pode ser alterada pela ação de uma força externa. Forças internas não alteram a quantidade de movimento. Vamos fazer, então, alguns exercícios sobre isso. O nosso primeiro exercício, da página 159, ele fala o seguinte: em uma experiência de laboratório, um carrinho de massa 2 kg, movimentando-se com velocidade de 6 metros por segundo em um trilho de ar, choca-se com outro de massa 4 kg, inicialmente repouso. Sabendo que após a colisão dos carrinhos, eles movimentam-se juntos, a velocidade do conjunto formado pelos dois carrinhos e o módulo da variação de energia são, respectivamente. Pessoal, é bem semelhante ao exemplo que a gente fez na aula passada, no exercício 2. Só que agora, observem, gente, ele pediu aí energia. Então, quando a gente chegou aqui nesse fundamento da dinâmica, ele está fazendo apanhado de tudo que a gente aprendeu, de energia, velocidade, aceleração, ação e reação, cai tudo aqui, tá bom? Então, a gente sabe que neste caso não tem mudança de direção, então a gente não precisa fazer vetorialmente, né, essa soma vetorial. Então, durante o choque, a gente tem agindo em cada um desses corpos os pesos, as normais, que se equilibram, e as forças devido à colisão, que são forças internas. Então, a gente tem aqui massa do carrinho 1 vezes a velocidade do carrinho 1, mais massa do carrinho 2 vezes a velocidade do 2. O carrinho 2, que tem 4 kg, a velocidade dele é 0. A massa do primeiro carrinho é 2 e a velocidade aqui é de 6 metros por segundo. E no final, os dois saem juntos, então os dois saem com a mesma velocidade. Então, eu somo aqui a massa dos dois. Então, eu sei que essa velocidade final dele aqui é de 2 metros por segundo. Só substituir todos os valores e fazer, então, a conta aqui. E depois ele pede energia cinética. Então, a gente sabe que a energia cinética, aqui ele pede desse corpo, né? Então, a gente tem que a massa, velocidade, né? Como que é a fórmula de energia cinética? Massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Então, a gente tem aqui que a massa é 6, a velocidade é 2, né? E no caso aqui, só um momentinho.
Então, o que que a gente fez aqui, né? Ele pede aqui, voltando no nosso exercício, a variação da energia cinética. Então, eu tenho que fazer a final menos a inicial. A inicial aqui, onde a gente tem a massa de 2 e a velocidade de 6 metros por segundo ao quadrado, então massa, velocidade ao quadrado, dividido por 2. Então, a energia cinética inicial é de 36, quando eu tenho somente um carrinho em movimento. No segundo caso aqui, então a massa é 6, porque eu tenho o conjunto desses dois carrinhos. A velocidade aqui, agora eu tenho que é 2, foi o valor que eu achei. Então, 6 vezes 2 ao quadrado dividido por 2 é 12. Então, a variação vai ser aqui um menos o outro. Então, a variação fica de 24 joules. Quando a gente escreve aqui esse gráfico desse movimento, a gente vai ter isso aqui, tá? O primeiro carrinho, ele tinha velocidade de 6, no final ele sai aqui com 2, ó. O segundo carrinho, ele tinha velocidade de 0, no final ele tá aqui com 2, junto com ele, depois do nosso choque. No segundo exercício, a gente tem dois patinadores, né? A gente tem as massas dele de 40 quilos e de 60 quilos, e eles estão numa pista sem atrito, com velocidade de 4 metros por segundo. Então, em dado instante, o patinador A empurra o patinador B, e o patinador B fica ali com uma velocidade de 6 metros por segundo. Aí ele pergunta, determine a velocidade do patinador A no instante que se separa do patinador. Então, a gente sabe aqui que a velocidade inicial do A é igual à velocidade de B, tá? E no final, os dois vão se separar. Então, eu vou ter a massa de A vezes a velocidade de A, que é o que eu quero descobrir. A massa de B vezes a velocidade de B, que é de 6 metros por segundo, que eu já tenho. Eu tenho a massa dos dois e a velocidade inicial, que a gente sabe que é de 4 metros por segundo. Substituindo tudo aqui, a gente sabe que depois desse choque dos dois, né, desse impulso, o patinador A fica, então, com a velocidade de 1 metro por segundo. Ou seja, quando ele empurra, o outro ganha velocidade e ele diminui a sua. Esboçando aqui o gráfico, né, a gente tem que os dois inicialmente tinham 4 metros por segundo, velocidade de B foi para 6 e velocidade de A veio aqui para 1 metro por segundo. Novamente, ele pede a variação da energia cinética do sistema. Então, inicialmente aqui, né? Cadê o ponteiro? Então, a gente tem massa, velocidade ao quadrado dividido por 2. Então, a gente tem aqui que inicial, a gente tem 800 joules. No final, a gente tem separado aqui, então, com a velocidade de A, que ficou 1 metro por segundo, e a velocidade de B, que ficou de 6 metros por segundo. Então, substituindo de todos esses valores, aqui eu tenho a somatória dos dois patinadores separados, e aqui os dois estão juntos, porque os dois tinham a mesma velocidade. Então, no final, a gente tem aqui de 1.100 joules, ou seja, aumentou a variação de energia cinética, foi de 300 joules. E a velocidade relativa da separação. Quando eu faço a velocidade relativa, é a velocidade de um comparado com a do outro. Se um está com a velocidade de 6 e o outro está de 1 metro por segundo, então 6 menos 1, velocidade relativa de 5 metros por segundo. No exercício 3, o último dessa aula, a gente tem agora dois carrinhos, A e B. A gente tem as massas de 2 kg e 5 kg, e eles estão em repouso. Entre esses carrinhos tem uma mola que está comprimida e que não está presa. Nesse início, a mola é impedida de se distender por um fio que está ligando esses dois carrinhos. Então, a gente corta o fio e eles são acelerados pela mola. Então, no instante em que o carrinho A se destaca da mola, a velocidade é de 5 metros por segundo. Então, ele pergunta a velocidade do carrinho B em relação à Terra no instante em que se destaca da mola. Então, como a gente não tem a mudança de direção, a gente não vai fazer aqui vetorialmente, tá? Então, como a somatória das forças externas é 0, o sistema é isolado, tá? Então, a quantidade de movimento é constante. Então, ou seja, a quantidade de movimento de A mais a quantidade de movimento de B é igual a 0. Então, a massa de A é 2 e a velocidade é 5, né? A massa de B a gente tem aqui que é 5 e a velocidade de B é que eu quero descobrir. Isolando aqui velocidade de B, nós temos que a velocidade de B é de
2 metros por segundo. Esse valor aqui, ele fica negativo, por quê? Quando a gente pega o sentido da trajetória, né? Se para um lado foi positivo, sentido contrário, a velocidade vai ser negativa. Esboçando o gráfico aqui, nós temos que inicialmente a velocidade dos dois é zero, né? Velocidade de A vem para 5 metros por segundo e a velocidade de B aqui está em menos 2 metros por segundo. Quando a gente faz a velocidade relativa, ou seja, a velocidade de um em relação ao outro, então essa velocidade fica de 7 metros por segundo, ou seja, a velocidade de A é 5, menos a velocidade de B, que é menos 2, a velocidade relativa de 7 metros por segundo. Ele pergunta, então, aí, a energia potencial elástica que estava armazenada inicialmente nesse sistema. Então, quando a gente analisa essa situação, né, em que a molécula está comprimida, e a situação 2 em que eles se destacam, então a gente tem a conservação da energia. Então, energia potencial mais energia cinética no caso 1 é igual a energia potencial mais energia cinética no 2. No primeiro caso, eu não tenho energia cinética, porque ela estava em repouso, então só tem energia potencial elástica. No segundo caso, eu não tenho energia potencial elástica, eu tenho somente a cinética. Então, a energia potencial inicial é igual à energia cinética depois que eles se separam. Igualando, então, esses dois valores e substituindo, né, massa, velocidade ao quadrado dividido por 2, né? Então, a gente tem a energia cinética no segundo caso, né? A gente tem energia cinética dos dois carrinhos, então você tem que fazer aqui. Do carrinho A, né? Onde a massa do carrinho A é 2 kg e a velocidade dele é 5, e a massa do carrinho B é 5 kg e a velocidade é menos 2. Substitui todos esses valores, achando aqui a energia cinética depois da separação, que é equivalente à energia potencial, que é de 35 joules. Na aula 46, são exercícios referentes a esse conteúdo, né? Então, a gente sabe aqui que nesses princípios da dinâmica, a gente tem os valores inerciais, né? Referenciais inerciais. Então, a gente sempre tem um ponto de referencial. Quando a gente estuda o movimento da Terra em relação ao Sol, né? Em torno do Sol. A órbita de um satélite é em relação à Terra, tá? Então, quando a gente tem a aceleração e a velocidade de um avião, que ele está se deslocando em relação à Terra, nosso referencial também é a Terra. Utilizando essa mesma ideia que a gente acabou de aprender de quantidade de movimento, no nosso exercício, ele dá uma situação onde a gente tem um barco de massa 100 kg, ele está em repouso, nas águas tranquilas de um lago. Tem um rapaz ali de massa de 50 quilos, inicialmente parado no barco. Então, ele começa a se movimentar em determinado sentido e ele atinge a velocidade de 0,6 metros por segundo em relação ao barco e mantém essa velocidade constante. Então, ele pede para a gente determinar aqui a velocidade do barco em relação ao lago, a velocidade do rapaz em relação ao lago e o gráfico. Então, a gente tem que VR e VB são a velocidade do rapaz, o barco sempre em relação à Terra. A gente sabe que as resultantes das forças externas são nulas, né? Então, o nosso sistema aqui é isolado. Então, eu tenho aqui que a quantidade de movimento do barco mais a quantidade de movimento do rapaz é igual a zero. Ou seja, a massa do barco vezes a velocidade do barco mais massa do rapaz vezes a velocidade do rapaz igual a zero. Substitui os valores de massa e eu tenho a primeira equação aqui. Eu só simplifiquei aqui, tá? Dividi tudo por 50. Então, eu tenho que 2 vezes a velocidade do barco mais a velocidade do rapaz igual a zero. Ponto. Eu tenho aqui que a velocidade do rapaz em relação ao barco é de 0,6 metros por segundo, ou seja, velocidade relativa é um menos o outro. Então, a velocidade relativa é de 0,6. Ponto. Segunda equação. Para a gente encontrar esses valores que ele solicita, a gente simplesmente vai substituir os valores aqui. Então, para encontrar a velocidade do barco, na nossa primeira equação, eu isolei aqui a velocidade do rapaz, né? Então, esse valor estava positivo, foi para o outro lado negativo. E na segunda equação, eu substituí aqui o valor do rapaz por menos 2 vezes o valor da velocidade do barco, tá? Então, menos 2 vezes a velocidade do barco, menos a velocidade do barco igual a 0,6. Então, dá menos 0,6 dividido por 3. Velocidade do barco é de menos 0,2 metros por segundo, tá? Se é menos, gente, a direção é contrária, tá? Ele está indo para um sentido, mesma direção em sentidos opostos. Achei a velocidade do barco, simplesmente vou substituir ele aqui na nossa segunda equação.
onde eu tenho a velocidade relativa, tá? Então, a velocidade do rapaz é o que eu quero descobrir, a velocidade do barco eu acabei de descobrir que é menos 0,2, então a velocidade do rapaz aqui em relação ao lago é de 0,4, ou seja, ele vai com 0,6, o barco volta com 0,2, então a velocidade dele em relação ao lago, a terra, fica de 0,4 metros por segundo. Esboçando aqui o nosso gráfico, a gente vai ter isso aqui, ou seja, estava 0, ele iniciou o movimento, a velocidade dele aqui foi para 0,4, e a velocidade do barco aqui menos 0,2. Então, a velocidade relativa entre os dois é de 0,6 metros por segundo. No nosso segundo exercício, então, a gente tem algumas afirmações aqui. Então, ele pede para a gente lembrar que, inicialmente, o rapaz e o barco, eles estão em repouso. A gente despreza o atrito, né, da água, e ele vai falar o seguinte. Se o rapaz ele se movimenta em determinado sentido, o barco movimenta-se em sentido contrário. Em consequência, o rapaz ele permanece em repouso em relação ao lago. Pessoal, a gente acabou de fazer a conta aqui. O rapaz ele tem uma velocidade em relação ao lago. Por quê? Porque ele está indo... Os dois não estão com a mesma velocidade. Tá? Então, como um tem uma velocidade maior que o outro, ele continua tendo uma velocidade em relação ao lago. Ele está em movimento em relação ao lago. Na questão 2, ele pergunta o seguinte, então a 1 está incorreta, tá? Se o rapaz ele se movimenta em determinado sentido em relação ao lago e o barco movimenta-se em sentido contrário em relação ao lago, foi o que a gente acabou de ver aqui, tá? Na hora que ele movimentou de um lado, o barco foi no sentido contrário. 3. Se o rapaz parar, o barco para. Pela quantidade de movimento ali, sim, tá, pessoal? Então, quando a gente coloca aqui a quantidade de movimento do barco mais o rapaz é igual a 0, se o rapaz ele para em determinado instante, a sua quantidade de movimento vai ser nula. Então, a quantidade de movimento do barco ali também vai ser igual a 0, tá? E 4, se o rapaz parar, o barco continua em movimento. Não, a gente acabou de falar que ele iria parar também, tá? Então, as nossas afirmações corretas aqui é a 2 e a 3. Então, é a nossa alternativa B. Dúvidas? Enviem no e-mail. E até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.